E aí, turma, tudo bem? Me chamo Natália Cardoso, faço engenharia de computação e estou no meu segundo ano, quarto semestre. Hoje eu venho aqui ministrar a aula introdutória do curso de Arduino para vocês. Eu irei apresentar a ementa e uma parte do nosso protagonista, o próprio Arduino. Interessante ressaltar que as aulas serão ministradas por mim e por mais petianos, o Victor e o Pedro também. Bom, para a Nascimenta, o curso ele vai ser dividido em 6 aulas, dando início hoje na aula 0. Que hoje eu vou falar sobre a ementa, um pouco do Arduino, e mais para frente o Victor vai falar sobre o Tinkercad. Na aula 1, nós vamos apresentar a lógica computacional, a linguagem C e as conexões elétricas de LED. Aula 2, o buzzer, potenciômetro e servomotor. Na aula 3, push button, os resistores pull up e pull down. Aula 4, LDR, sensor de temperatura, funções e sensor ultrassônico. E aula 5, os vetores, matrizes, teclado e LCD. Todas essas aulas vão ser muito importantes para concluir com o êxito do nosso curso. Então, desde já, peço para vocês não faltarem, sempre fazerem os desafios que vamos propor em cada finalzinho de cada aula, né? Começando pela aula 1, que na aula 0 praticamente não vai ter um desafio. Então, começando pela aula 1, já vão ter alguns desafios para vocês fazerem. Então, prestem muita atenção nas aulas, sejam bem pontuais em questão aos seus estudos. Bom, e vamos lá. Vamos explicar um pouquinho sobre a estrutura das aulas, que, primeiramente, as aulas serão compostas de uma lógica de programação, né? A gente vai apresentar para vocês a lógica, implementar as estruturas. Na aula 1, a gente já vai falar sobre isso, vamos falar sobre o for, o while, vamos falar sobre o if, o else e a linguagem C, vamos falar sobre isso. Depois, vamos também, na própria estrutura, vamos estar falando sobre circuitos elétricos, né? A gente vai estar aprendendo alguns conceitos de eletricidade para vocês ficarem mais à vontade com o Arduino e com a protoboard, enfim. E também teremos componentes eletrônicos. No caso que é o conceito básico que a gente vai passar para vocês. E os componentes eletrônicos a gente vai usar eles em todos os desafios para entender melhor como o nosso protagonista, o nosso Arduino, ele funciona. Bom, para começar, o que é o Arduino? Bom, aqui do lado a gente já pode ver uma frase do Michael Roberts, que foi feita em 2015. Ele colocou essa frase no livro dele, que, se eu não me engano, chama Arduino Básico, o nome do livro. E ele praticamente dá um resumo sobre o que é. Caso o Arduino, ele é um microcontrolador capaz de programar e processar entradas e saídas entre os dispositivos e os componentes externos conectados a ele. Ele é simplesmente uma pecinha tão pequenininha, mas faz inúmeras coisas. E aqui está uma fotinha para vocês verem. E vou falar aqui um pouquinho agora também como ele é importante para nós e como ele deve ser utilizado. Bom, a sua simplicidade, né, pelo seu tamanho também, a simplicidade, só de ver por aqui, a gente consegue ver as portas, saídas, enfim. A simplicidade e a acessibilidade dele tornam o Arduino uma plataforma popular e única para fazer projetos. Ele é usado para criar instrumentos científicos de baixo custo. Então, o pessoal da química, da física, da robótica, da programação, sempre vão realizar experimentos por ele, porque ele é simplesmente fácil e tem muita acessibilidade em relação a ele. E o pessoal também de design e arquitetos também utilizam para desenvolver protótipos interativos, enfim. Ele ajuda em várias áreas do conhecimento. Aqui tem a estrutura física dele. Aqui estava mais ou menos que vocês podiam ver. Aqui está mais ressaltado as portas, pinos,
o lugar do USB, o processador dele. Enfim. Ele não se chama só Arduino. Arduino é só um apelido dele. No caso, ele chama Arduino Uno R3. Ele é uma placa de desenvolvimento microcontrolada que utiliza o processador ATmega 328P. Grandinho esse nome, né? Aqui. Ele fica bem aqui, como vocês podem ver na setinha. Essa placa, ela oferece uma variedade de recursos essenciais, incluindo pinos de entrada de sinais, um cristal oscilador de 16 MHz, para controlar o tempo preciso. Uma conexão de USB para programação e comunicação, uma entrada para alimentação, um cabeçalho, ICSP para programação avançada e um botão de reset. Com todos esses componentes integrados que ele contém, o Arduino ele fornece tudo o que é necessário para o funcionamento de um microcontrolador, tornando uma escolha conveniente, como eu havia dito, de fácil acesso. Bom, o Arduino ele é bem flexível e aqui tem algumas especificações dele. Tem um microcontrolador, acho que é a terceira vez que eu uso essa palavra, enfim. Do ATmega 328, temos tensão de operação, tensão de entrada, portas digitais, portas analógicas, correntes de pino com 3,3 volts, memória flash e velocidade do clock, que é aquele cristalzinho que eu havia falado para vocês. O Arduino, ele tem uma flexibilidade gigantesca em questão da alimentação dele, que é pela conexão USB, que praticamente todos os hardwares conseguem se conectar com ele. Caso os cabos vindos de uma bateria podem ser inseridos nos pinos GND. Cadê os pinos GND? Aqui, esses pininhos aqui. E eles conectam a alimentação, eles são os conectores de alimentação. Temos os pinos de voltagem, 5 volts, 3 volts, GND, o pino terra. E agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre as entradas e saídas, digitais e analógicas. Bom, os sinais digitais são os pinos que tendem sempre mostrar 0 e 1. No caso 1 é a parte maior do clock, a parte maior da onda do clock. E o 0 é a parte aqui de baixo. Mas tirar essa setinha, vocês vão ver. Mas aqui está um número binário e ele mostra como está o sinal digital. Aqui 1 e aqui 0. Eles servem para determinar se um botão foi pressionado ou se não foi. No caso, se ele foi pressionado, ele acende a luz, no caso é 1. Se ele deixou de ser pressionado, é 0. E aqui, os sinais analógicos, os pinos, né, no caso das entradas e saídas, eles conseguem interpretar sinais analógicos, aqueles sinais contínuos. Eles transformam em sinais digitais, fazendo com que o Arduino trabalhe com esse tipo de informação. Mais para frente vai ter um desafio com sinais analógicos, então vocês vão ter uma facilidade maior de enxergar. Aí também a placa, eles conseguem se dividir em até 1024 partes, no caso na tensão de entrada. Agora aqui temos os pinos com funções especializadas. Tem o serial 0, que é o RX, e o 1TX. Eles são usados para receber e transmitir, no caso receber 0, transmitir 1, dados seriais TTL. Eles são usados para comunicação com outros módulos. Temos os interruptores externos 2 e o 3. Deixa eu dar uma voltadinha lá. Aqui. Estão aqui. Os dois interruptores, 2 e 3. Como eu disse, é bem fácil perceber, porque o próprio Arduino ele já vem com bastante informação e é só a gente dar uma associação, a teoria com a prática. Caso continuando, esses pinos, o 2 e o 3 que eu acabei de mostrar, eles podem ser configurados para disparar uma interrupção por baixo valor, uma elevação ou fouling, ou mudança de valor. Tem o PWM do 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Eu ia falar do 3 ao 11, mas tem alguns números que ele pula.
Enfim, eles fornecem uma saída analógica, que são esses sinais aqui, de 8 bits. Tem o SPI, que é o 10, o 11, o pino 12 e o pino 13. Esses pinos são bastante importantes, são muito importantes. Eles suportam uma comunicação SPI, que embora que é compatível com o hardware, ela não está incluída aqui na linguagem do Arduino, mas eles são importantes, principalmente para quem é do curso de engenharia, vai ver mais para frente como é importante. Temos os LEDs, que é o pino 13, e já tem um LED montado. E esse pino, quando ele está no valor height, no caso 1, o LED acende, e quando está no valor low, que é o 0, ele apaga. Tem o pino 12C, e que é o 4, são as portas 4 e 5. Eles suportam comunicação 12C. No caso, aqui para frente, quem vai estar ministrando a aula é o Victor, e ele vai falar sobre o Tinkercad. Então, eu vou deixar para vocês, assim, só um gostinho do que ele vai mostrar, mas essa é a nossa plataforma. É a nossa ferramenta que nós vamos utilizar para ter mais contato com o Arduino, beleza? Galerinha, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou estar ministrando mais aulas futuramente, vocês vão me ver, acho que na aula 1 ainda. Vocês vão me ver na aula 1. Então, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de ajuda que eu possa estar auxiliando vocês, vocês podem comunicar, mandar e-mail, e vou me sentir muito satisfeita em estar ajudando vocês com esse projeto, tá bom? Obrigada, eu vou passar agora o slide para o nosso petiano Victor, e ele vai continuar com vocês, tá bom? Obrigada! Olá, o meu nome é Victor e agora eu irei apresentar a vocês a plataforma Tinkercad. O Tinkercad é uma plataforma de modelagem 3D e design amplamente utilizada por entusiastas de eletrônica, makers, designers e estudantes para criar modelos tridimensionais de objetos e circuitos virtuais. Ela é uma ferramenta muito útil e prática que a gente irá utilizar para produzir os nossos circuitos eletrônicos unidos com o Arduino. Agora eu irei apresentar para vocês as utilidades do Tinkercad que a gente irá utilizar para produzir esses projetos nos próximos vídeos. Então, se a gente for no Google e pesquisar o site do Tinkercad, a gente conseguirá entrar nela e primeiro vocês deverão fazer a conta de vocês. Depois de vocês fazerem login na sua conta, a gente irá se deparar a essa aba inicial aqui. Então aqui a gente conseguirá ver que tem aulas e a gente apertará em projetos. Aqui apertaremos em criar circuito. Com isso a gente já entrou no nosso projeto de Arduino que a gente irá fazer. A gente consegue ver que no lado direito tem os componentes básicos que a gente irá utilizar. A gente pode apertar em um dos componentes e arrastá-lo. Assim a gente conseguirá ver que a gente consegue ter um Arduino para fazer os nossos projetos. Além disso, a gente pode pegar uma placa de protoboard para a gente fazer as conexões de fios para os nossos projetos. Então, uma das funcionalidades dentro do Tinkercad é que a gente consegue pegar um fio, apertar em um dos pinos e puxar um fio. A gente conseguirá conectar com a protoboard. Além disso, a gente pode mudar a cor dela. Temos a funcionalidade também de rotacionar algum componente com essa ferramenta aqui. Se a gente apertar e rotacionar, ela irá rotacionar para um lado. Além disso, a gente tem a funcionalidade de desfazer e refazer, onde a gente consegue voltar atrás de uma coisa que a gente fez ou refazer uma coisa que a gente fez no nosso projeto. Então a gente pode desfazer, refazer. E outra funcionalidade que a gente tem é que a gente consegue, por exemplo, um LED.
se a gente colocar aqui, a gente consegue inverter o lado dela com essa ferramenta aqui. A gente pode espelhar o componente, então ela vai trocar de um lado para o outro. Além disso, como que a gente vai fazer o nosso projeto de Arduino funcionar? Ele precisa de um código de programação. Então, a gente tem aqui uma barra para fazer o código. Se a gente apertar no código, a gente pode apertar aqui, a gente irá usar o modo de edição de texto. Então, sempre vai estar configurado em blocos. Mas a gente aperta aqui, a gente muda para texto, e assim a gente consegue fazer a nossa programação e depois ver como que o Arduino irá funcionar quando a gente começa a apertar iniciar simulação. Então, isso é uma visão geral de como irá ser o Tinkercad. Agora eu irei explicar a vocês o IDE Arduino. O que é o IDE Arduino? É o ambiente de desenvolvimento do Arduino que a gente consegue fazer com que componentes reais de Arduino funcionem. Se a gente tiver o Arduino e os componentes eletrônicos físicos, a gente poderá usar essa IDE de Arduino para fazer a programação dentro dela e transferir todos esses dados para uma peça de Arduino. Então, se no futuro, se vocês tiverem mais interesse sobre esses projetos de Arduino e tiverem a oportunidade de pegar nesses componentes físicos, a gente poderá utilizar dessa ideia de Arduino para fazer os nossos projetos e para programar dentro dela. Então, eu irei mostrar para vocês como que funciona. A partir daqui, se a gente for no Google, a gente também consegue achar o site do Arduino. E quando a gente aperta aqui em software, a gente entra nessa parte de downloads. E depois a gente irá baixar o Arduino IDE. Quando a gente entra no Arduino IDE, a gente irá se deparar com essa tela aqui. A partir daqui, você conseguirá fazer a sua programação, programar o que você quer que o seu projeto eletrônico faça, e depois a gente pode transferir todos esses dados para o componente de Arduino. Como que a gente faz isso? A gente tem aqui o botão de verificar e de carregar. Se a gente apertar nesse botão de carregar, ele irá carregar todos os dados que você colocou, né, nesse arquivo de código, e o Arduino irá executar as funções, as instruções que você colocou dentro desse código. Então, praticamente é isso que o Arduino IDE faz, e a gente conseguirá programar muitos projetos para transferir tudo para o Arduino para a gente ver como que realmente funciona. E com isso a gente fecha com a nossa apresentação inicial. E então, muito obrigado a todos e até a próxima aula. Aqui estão nosso time, os integrantes que contribuíram para a produção desses vídeos e dos vídeos futuros. E com isso eu encerro a apresentação aqui. Obrigado a todos.